Fala galera, muito boa noite. Estamos começando o 7º episódio, novamente com ele, Marcos Antiqueira. E aí pessoal, tudo bem? Muito prazer. Sempre muito bom estar aqui em mais um episódio, mais uma conversa. Pessoal, hoje temos um currículo bem extenso para ler aqui, tá? Um convidado queridíssimo por nós. Administrador e especialista em finanças pela URGS, pós-graduado em liderança competitiva global pela Universidade de Georgetown, um dos fundadores do Novo no Rio Grande do Sul, eleito e reeleito vereador de Porto Alegre em 2016 e 2020, sendo o 5º e o 3º mais votado, respectivamente. Hoje, deputado estadual e voz ativa em frente de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Felipe Camozzato. E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo, então. Maravilha. Hoje, esperamos que seja... É sempre muito produtivo, mas hoje a gente tem um carinho bastante... Ouvimos falar muito bem de Felipe Camozzato, então... Muito bem, muito bem. A gente Vocês espera andaram bastante. ligando para meus amigos. Então, mas é engraçado, tu leu o currículo, né? Mas e o nome do podcast é Papo de Negócios, né? Eu poderia falar mais sobre negócio do que sobre política. Olha aí. Porque antes de entrar na política, eu trabalhei durante 10 anos no setor privado. Fui sócio de um grupo empresarial de serviços ambientais. Então, até eu Legal. me considero mais um profissional do setor privado do que... Estou emprestado aí para o setor público, vai saber por quanto tempo. Isso tá dentro de uma das perguntas, tá, gente? Ah, é? A gente Então quer tá, saber, então não vou dar spoiler a gente aí. quer saber o que levou a sair. Mas eu acho que o bacana, antes da gente iniciar de fato, eu queria entender, e isso é uma curiosidade que eu particularmente tenho muito, porque eu vim do interior, eu queria saber o que leva o Felipe Camozzato, lá de Nova Bassano, sai, viaja o Brasil, viaja o mundo, faz universidade fora e volta para Porto Alegre. O que... Tu é de qual município? Eu sou de Tapes, 15 mil habitantes. De Tapes, tá. Nova Bassano tem 9 mil, né? É, Uma é grande menor, metrópole de 9 mil habitantes. Né? Mas a resposta é mais simples do que parece. Na verdade, assim, não é que eu morava em Nova Bassano. Meus parentes moravam lá, minha avó morava lá, família italiana. Minha mãe tem 11 irmãos, são 12 filhos. Então, ela, na verdade, ela pegou a parte da gravidez lá e ficou por lá os primeiros meses de vida. Então, eu não cheguei a ter uma infância em Nova Bassano. A gente ia todos os finais de semana, praticamente, e férias de inverno e verão passava lá. Então, assim, acabava que eu ficava muito tempo lá mesmo. Mas fui criado em Porto Alegre, né? Tudo aqui, então, já natural. De Porto Alegre mesmo. Cara, eu sou um porto-alegrense pão duro, né? Você pega os traços aí né, do gringo, né? E ao mesmo tempo, mas porto-alegrense. O Jonathan comenta, né, que ele ganha em Porto Alegre e gasta em Pelotas, né? Que daí é como se fosse ganhar em euro e gastar em real. Em né? real. Porque A vida no interior acaba sendo muito mais... Não, é verdade. Imagina quando vai pra São Paulo, então. Aí tá Daí na é o libra contrário. esterlina lá, né, cara? Tá franco-suíço já. Eu costumo dizer que o cara que tá em São Paulo, ele opera em real, e o cara que tá no Rio Grande do Sul opera em pila, né? Outra cotação. Sim. Sim. É o real do gaúcho, né? Cara. Às vezes a gente tá fazendo reunião com um cliente, enfim, de todo o Brasil, e aí escapa o pila, né? Não, fulano, perdão, o pila é o real do gaúcho. É a mensagem padrão. E sempre... Mas, pegando a trajetória da Camozzato, assim, lá do começo, se tu puder fazer uma linha do tempo, a gente sempre gosta pra introduzir, assim, a história do convidado e daí depois nós começamos a destrinchar as pautas atuais, tá? Então, uma linha do tempo do Camozzato até chegar onde ele está hoje. Bom, beleza. Do começo, então. Quando eu era criança, eu queria ser piloto de avião. E aí eu lembro de toda a minha infância ser, em vez de ir pro parque, meus pais me levavam pro aeroporto. Assim, uma coisa meio bizarra, né? E fui crescendo nesse espírito. Depois, durante um tempo, consegui fazer... Entrei num curso de preparação, né? Que chamava... Era um curso de iniciação aeronáutica para quem era menor de idade, porque não podia pilotar, obviamente. Né? E depois, quando cheguei ali meus 17 anos, eu comecei o curso de piloto privado de avião. E nesse meio tempo eu passei no vestibular da URGS para administração. E eu decidi fazer administração porque no segundo ano do ensino médio eu participei do programa Mini Empresa da Junior Achievement e aí aprendi como é que funcionava esse negócio de abrir uma empresa, ter que produzir. A empresa era de trufas. E aí eu era o diretor de marketing comercial. Aí fomos lá, fechamos um negócio com o bar da escola para vender as nossas trufas, tinha uma comissão. Aí vendemos tudo. Aí depois chegou no final... a gente, para quem já conhece o programa, para quem não conhece, funciona o seguinte, são 14 semanas ou 13 semanas, junta a molecada ali, cada um dá 10 pila, né? Era 10 pila na cotação do gaúcho,
dava 10 pila para comprar uma ação. Aí juntava lá 30 alunos, juntava R$300. Isso era o capital inicial da empresa que se formava. Escolhia que produto ia produzir, durante 13 semanas produzia esse produto e o capital inicial dessas ações, então fazia a compra da matéria-prima e tudo mais. E ao longo das 13 jornadas, 14 jornadas, tu ia vendendo e no final tu fazia uma apuração. Então, deu resultado? Não. Deu lucro? Deu prejuízo? Pô, que legal, cara. Bom, resumo da história, a empresa deu lucro e aqueles R$10 viraram, sei lá, 28, 30 pila. E aí eu fiquei chocado, né? Como assim multipliquei dinheiro, né? Então ali deu o primeiro estalo, assim, cara, que legal, empresa é isso. Então tu trabalha, tu faz um negócio legal e ainda ganha dinheiro. Resumo da história, ali, sem saber, eu aprendi sobre o mercado financeiro e na rodada seguinte, semestre seguinte, ou no ano seguinte, quando meus amigos que estavam em outros colégios foram ter mini empresa, eu fui lá e comprei ações das mini empresas deles. Então eu fui o investidor de ação das mini empresas de vela, de brownie e outra era de alfajor, acho que era. Enfim, não vou cometer alguma gafe esquecendo um outro produto, mas algo assim. E deu super certo, né? Acabou ganhando dinheiro, né? Naquela época o cara ganhava, não trabalhava, não tinha, mal e mal convencia o pai a te dar uma mesada, assim, né? Nem isso, né? Mas enfim. Então foi a minha primeira experiência e isso me levou a escolher depois, na hora de fazer a faculdade, vou fazer administração, né? Por 2 motivos, né? Primeiro, pela experiência Junior Achievement e segundo, que a administração é o curso que quem não sabe o que quer fazer faz, né? Porque ela é tão abrangente que ela te dá a oportunidade depois de tu poder escolher qualquer área e coisa aprofundar. Faz um concurso e... entendeu? E a pessoa dá risada aqui, mas é mais ou menos isso, né? Eu acho que deve ter outros cursos, assim. Acho que o direito também, eu arrisco dizer que tem um pouco disso também. Mas, enfim, na administração, que eu digo, né, que é uma grande formação para tu aprender a fazer PowerPoint, né? Porque não aprofunda nada muito, assim, a não ser que o aluno se dedique. E no início da minha graduação, eu já me envolvi com algumas atividades voluntárias. Primeiro no Centro Acadêmico da Administração, depois com empresa júnior. E aí na empresa júnior da administração da URGS eu comecei a trabalhar com consultoria para micro e pequenas empresas, comecei a poder entender esse universo de ajudar empreendedores e tudo mais. E aí eu comecei a estudar bastante, comecei a ler muito, comecei a desempenhar melhor nas aulas também. E daí eu deu o estalo. Nesse meio tempo eu tinha começado a aula de piloto privado de avião, eu parei, né? Meu pai se acidentou de carro, aí precisava do dinheiro, é caro esse negócio, vendi as horas de voo, falei para ele, né, para vender as horas de voo que tinha lá para ajudar a pagar o carro ali. Outra hora eu vejo se eu volto a estudar esse negócio. Mas eu confesso assim que eu hoje olhando para trás assim, eu tinha um pouco do um pouco de constrangimento de estar demandando meus pais que me pagassem a aula de piloto, porque era um negócio caro, sabe? E a minha mãe era professora de estado, aposentada, eu estudei as primeiras séries iniciais em escola pública, depois, ao longo da vida, meus pais foram conseguindo, né, dar melhores condições para mim, para meu irmão. Então, uma família que conquistou assim, muito do nada, assim, né? A mãe veio da roça, o pai, quando era criança, passou fome, veio de uma família muito pobre, né? Foi abandonado pelo pai dele. Eu não conheci nenhum dos meus avós. Então, assim, foi uma trajetória onde eu aprendi bastante com meus pais sobre a importância do trabalho, da seriedade, do comprometimento. E eu ficava com aquilo meio que, olha, eu não posso criar um fardo, além de já me terem proporcionado uma escola legal e tudo mais. Então, nessa dualidade, quando se acidenta de carro, precisa do dinheiro e tal, eu prontamente, vende as horas aí, eu vou pra URGS, não pagar nada, e aí depois, no futuro, eu vejo se eu quero voltar. Resumo da história, nunca voltei. Né? Acabou que durante a graduação, depois de trabalhar cerca de 2 anos na empresa júnior, virei presidente da empresa júnior e acabei passando num processo para ir trabalhar em Bruxelas, na Bélgica, durante 7 meses, onde a Confederação Brasileira de Empresas Juniores tinha um projeto em parceria com a Confederação Europeia de Empresas Juniores para levar 3 lideranças brasileiras para lá para fazer uma espécie de integração, como se fossem embaixadores das empresas juniores brasileiras. E a gente ficava trocando informação, fazia, né, muitas vezes conectava negócios, né, um exemplo assim que eu lembro da época, né, a Airbus, né, que é um conglomerado da União Europeia, vários países europeus, ela estava estudando o mercado da América Latina para fazer a comercialização de novas aeronaves, querendo entender o mercado do consumidor da aviação da América Latina. Bom, em vez de ter que vir alguém de uma empresa júnior francesa, que no caso era de Marseille, na França, o que eles fizeram? Eles pediram nossa ajuda para conectar com uma empresa júnior brasileira que pudesse fazer uma rodada de pesquisa
empresa com Latam, Varig, Gol, enfim. A legal. Varig já não existia mais, mas enfim. Mas com empresas brasileiras, argentinas, uruguaias e tal. Então, assim, a gente ajudava a promover esses encontros também, além de conseguir fazer uma espécie de auditoria e consultoria também, para que as confederações nacionais pudessem entregar melhores resultados para os alunos que participavam de empresas juniores nas suas faculdades. Que a empresa júnior nada mais é do que uma empresa sem fins lucrativos, que é administrada por alunos, com orientação de professores, para que tu possa exercitar na prática aquilo que tu aprende na sala de aula. Então, na administração, tu faz consultoria em administração. Na engenharia, por aí vai, né? Voltei de Bruxelas, e aí eu queria empreender, só que eu não tinha dinheiro, né? Porque eu estava vivendo em Bruxelas só com meus custos sendo pagos pela organização, mas eu não tinha um salário. Eu não pude acumular poupança. E nesse meio tempo, eu passei no processo seletivo para uma empresa de consultoria de São Paulo, só que eu estava meio inseguro se eu ia me mudar ou não, né? E estava sem alocação de projetos naquele momento, então eu tinha uma perspectiva de me alocar num projeto de consultoria dali uns 2 meses. Então eu fiquei aguardando, e nesse meio tempo eu vi uma vaga de estágio lá na faculdade de administração, por uma empresa que recém tinha sido criada, de um rapaz que era meu conhecido de vista, ele era mais velho que eu, mas da faculdade de administração, e que tinha sido da empresa júnior. E eu apliquei para a vaga de estágio, era um estágio de comercial, de vendedor. Aí apliquei, cheguei lá na entrevista e a empresa tinha, sei lá, 5 funcionários na época, estava recém começando, tinha 1 ano de empresa. E ele queria alguém mais júnior, já tinha alguma experiência já. Acabou que ele me fez uma proposta para entrar como estagiário, com uma opção de me tornar no futuro sócio do negócio. E aí falou sobre qual era a ideia dele, a visão dele do negócio. Eu achei aquilo muito legal, uma visão muito, né, de crescimento, muito ousada, assim, e combinava com o que eu queria, né? Porque já que eu não tinha dinheiro, eu queria empreender com o dinheiro dos outros. Não, nada melhor do que ter alguém que estivesse disposto a botar capital e aceitar alguém que estivesse disposto a botar trabalho e que estivesse comprando o risco junto, né? E foi isso que nós fizemos. Então, durante cerca de 5, 6, 7 anos, né, não lembro exatamente, por aí, acho que 6 anos, essa empresa estava aí com 5 funcionários, se tornou um grupo empresarial com 13 empresas, cerca de 70 funcionários. Uma das empresas se tornou a maior empresa, né, por market share no nosso segmento de serviços ambientais, né, controle de pragas urbanas, especialmente em indústria, empresas, no Rio Grande do Sul. Depois a gente começou a licenciar a nossa tecnologia que a gente desenvolveu para outros estados também, outras empresas começaram a parcerizar conosco, o negócio foi crescendo. Nesse meio tempo, a terceira empresa, eu que comecei a fazer o projeto, né? Eu que virei o gerente geral do negócio. E aí, em toda a parte de construção, que seria uma empresa de energia renovável com biomassa de madeira, resíduo de madeira. Tá? A gente já lidava com muitos madeireiros e muitas indústrias relacionadas a isso, que consumiam pallets, caixas de madeira ou fabricavam isso, porque a gente fazia tratamento para essas embalagens de madeira para exportadores e importadores. Né? Chama tratamento fitossanitário, que é uma normativa internacional para exportar e importar que exige, e a gente fazia esse serviço. Bom, a gente queria aproveitar esse relacionamento que a gente tinha para pegar o resíduo de madeira que ia para o lixo e transformar isso num combustível renovável, né? E gerar receita. Que ia para uma caldeira industrial que hoje está queimando lenha, né? Em muitas indústrias gaúchas. Então, fizemos o plano de negócios, né? Organizei tudo, começamos a botar no papel, na planilha. E nesse meio tempo, isso era 2013, 2014, por aí, o que aconteceu com o Brasil? Guido Mantega, Dilma Rousseff, aquela turma, né? Lava Jato bombando, e aí o câmbio estoura, a taxa de juros vai para o céu e o nosso projeto não parava mais de pé. Né? Vamos ter que engavetar esse negócio. Em paralelo, eu estava já há quase 4 anos acompanhando o licenciamento do negócio para poder ter autorização, licenciamento ambiental especialmente, para poder começar a construção da fábrica, porque esse é um pavilhão industrial, né, que a gente tinha adquirido um terreno e aí ia ter todo um processo produtivo lá. Nesses 4 anos de idas e vindas na burocracia que eu entendi como o Estado atrapalha quem quer produzir, quem quer trabalhar, quem quer gerar um negócio. Inclusive um negócio que era economicamente, ambientalmente era mais eficiente. Saudável. Não, gerava crédito de carbono, deixava de botar coisa em aterro para fazer aproveitamento energético, deixava de precisar queimar lenha, derrubar, né, árvore, enfim, ele economicamente se pagava também melhor, enfim, ou seja, era bom para todos os lados, geraria em torno de 30 empregos ali, e no fim, 4 anos a coisa não andava a ponto de parte do nosso processo de licenciamento foi perdido pela prefeitura naquela ocasião. Não foi em Porto Alegre, foi numa cidade da metropolitana.
E tinha mudado a gestão um partido para o outro, assim, então não era nada tipo de esquerda e direita. Sim. Os ambos eram incompetentes. Era burocracia Burocracia padrão do Brasil. E ali, para mim, foi gota d'água. Porque até então, vocês notem que eu não falei de política, né? Sim. Eu odiava política. Tinha pavor de política. Política era lugar de gente suja, incompetente. E não era para mim. Né? Eu queria baixar a cabeça, trabalhar, ganhar meu dinheiro, fazer minha carreira e era isso. Até que eu tive que lidar com a política. E, aliás, a política me encontrou e atrapalhou os negócios. E ali que foi também o estalo de tipo, cara, se pessoas que têm uma boa formação, que têm uma base de conhecimento bacana, não se envolverem com a gestão pública, a gestão pública vai se envolver com o nosso negócio. E vai atrapalhar quem quer trabalhar. É um grande sócio. Então, assim, já é o sócio oculto, que leva quase 40% do que tu produz, né? Então, assim, aquilo ali para mim foi meio que um chamado a me envolver. Aí eu conheci o Partido Novo na internet, na página do Facebook, achei muito interessante. Até então, nunca tinha tido familiar na política, não tinha tido envolvimento nenhum. Aliás, pelo contrário, o Novo, um partido de direita, né, que tem liberais, conservadores. Bom, minha mãe era professora do Estado, CEPERS, né, assim, fazia greve, né, assim, era PT, né, cara. Minhas tias, professor, tudo, né, aquela aura daquela época gloriosa onde todo mundo era meio petista, assim, sabe? Era bonito dizer. Era bonito, né? Porque não tinham governado ainda, não tinha dado nenhum rolo de corrupção nem nada. Então, assim, era uma outra fase, assim. Eu lembro de eu ser criança, assim, e minha mãe me levar para ato de campanha do Olívio, né? Governador. Umas coisas bizarras. Pena que eu não consegui recuperar as fotos disso aí, seria muito interessante de usar. Seria no mínimo engraçado, aliás, essas fotos. Né? Aí, quando aconteceu o mensalão, meus pais pararam de acompanhar a política, assim, minha mãe assim, não, esse negócio. Porque ficaram frustrados com tudo que prometeram. Desiludiram. E fui eu que acabei resgatando o envolvimento político na família, mas por causa do Novo. Dizendo, isso aqui é um partido sério, de gente que, né, ficha limpa, que acredita naquilo que eu aprendi com a vida e com a faculdade. Cara, gestão, gente profissional, competente, meritocracia, indicador de desempenho, né, pegar boas práticas e tudo mais. E acabei participando do grupo que fundou o Partido Novo no Rio Grande do Sul. A gente se juntou com outras pessoas que estavam coletando assinatura para fundar o partido. Né? Precisava de 500 mil de assinaturas no Brasil inteiro para fundar um partido político naquela época. E a gente estava fazendo isso. Então, no final de semana, durante a semana eu trabalhava, no final de semana ia para Redenção, Parcão, pegar ficha de assinatura das pessoas. 500 mil. 500 mil, 500 mil. Só um parênteses. Hoje tá em quanto? O quê? O processo para abertura de partido. É que naquela época, qualquer pessoa que tivesse título de eleitor poderia fazer assinatura. Hoje, só quem não é filiado a nenhum partido. Uhum. Então reduziu muito a possibilidade, porque tu tem muita gente filiada, muita gente nem sabe que tá filiada. Especialmente de partidos mais antigos, né? Tu pega PT, PDT, MDB, são partidos que têm muitos filiados que nem sonham que são filiados. Porque há 20 anos, 30 anos, foram em algum evento, assinaram uma lista de presença e se tornaram filiados, sabe? Então, assim, enfim, né, registros informacionais do Brasil são ruins, de maneira geral, no setor público, com partidos não é diferente, né? Mas, enfim, aí ajudei na fundação do Partido Novo. Em 2000 em paralelo, empresa correndo ali, trabalho, né, grupo crescendo. Em paralelo, eu fui aprovado por uma bolsa de estudos do Instituto Ling para estudar em Georgetown, fazer essa pós-graduação executiva, né, em liderança competitiva global. Fiquei lá por cerca de 3 meses, integral, né, aulas manhã, tarde e atividades à noite, todos os dias, né. E quando eu voltei, eu tinha decidido que, olha, né, eu tenho que me concentrar nos negócios, né, e acabou que isso não aconteceu. Eu voltei e estava uma galera acampando no Parcão e aquela história da ligação pro Bessias, as pessoas na rua, enlouquecidas, assim, e bombando a história do impeachment da Dilma. Eu, antes de ir para os Estados Unidos, participei de várias dessas manifestações e ajudei na organização de algumas delas, mas meio de bastidor, assim, né? Não ficava em cima do caminhão, dando discurso, era mais bastidor, assim. E aí, quando eu voltei aos Estados Unidos, o pessoal que fundou junto comigo o Novo aqui no Rio Grande do Sul, mais alguns amigos começaram a insistir, por que tu não vai ser candidato? Né? O Novo vai ter candidatura a vereador em Porto Alegre e tal. E eu sempre achei que aquilo não era para mim. Né? Cara, eu posso ajudar na minha área, no que eu conheço e tal, né? Dou uma força. Só que tanto insistiram, que eu falei, então, né, no último dia do prazo ali, eu me inscrevi, vou ajudar lá, acho que eu consigo fazer uns 1000 votos aí para ajudar a eleger alguém do Novo para vereador, porque a eleição de vereador, tu soma os votos de todos os candidatos, se der um número X lá, o partido conquista a cadeira, o mais votado é que assume, né? Então eu falei, vou ajudar a juntar um pouquinho de votos nesse monte aí pro Novo eleger alguém.
Falei com meus sócios, fiquei cerca de 2 meses fora do negócio, sem retirar nem Prolabore, assim, tinha feito umas economias ali, e acabou que eu fui o 5º mais votado em Porto Alegre. E aí foi um susto para mim, para minha família, para meus sócios, né? Foi meio que um choque, tá? E agora, né? Eu fico imaginando o sócio, né? O sócio foi lá, foi participar da eleição, voltou o 5º mais votado, e aí? Não, e os guris, eles me dão muito bem com eles, assim, foram muito legais todo esse processo, porque eu acho que eles estavam que nem eu, assim, sabe? Meio que, tá, meu, vai e tal, e depois tu voltas. Porque eu também achava isso, né? Eu jamais imaginei que nunca tinha concorrido a Grêmio Estudantil. Nunca tinha concorrido a coisa nenhuma, né? Não participei de Big Brother, não sou famoso, né? Não tinha 5 mil amigos no Facebook. E claramente não é pelo rostinho bonito, né? Então, então, assim, foi uma surpresa. Eu acho que foi pela organização da campanha, né? E foi bem organizado, porque é minha área, né? E eu lidava com a parte comercial e marketing na empresa, então o processo de venda é muito parecido com o processo eleitoral também. E, ao mesmo tempo, eu acho que naquele momento o Brasil estava demandando uma renovação na política, né? Então, um rapaz novo, tinha 28 anos, né? Um jovem com bom currículo, com experiência no setor privado, num partido novo, legal. Acho que foi, sabe, produto certo na hora certa. Aí falei com meus sócios e saí da sociedade, resolvi não permanecer na sociedade. A gente em comum acordo, aliás, eu acho que eu ia acabar trazendo eventualmente até problemas para a empresa, risco, né? Vai que eu tô na tribuna lá, falo alguma coisa e alguém resolve encher o saco da empresa. O funcionário não tem nada a ver com isso, né? Então eu saí da sociedade e de 2017 para cá eu tenho me dedicado então aos mandatos, 2 mandatos de vereador e agora de deputado estadual. E falei sobre investimentos, né? Eu não só investi em minha empresa, acabei que em 2007 eu iniciei investimentos também no mercado, né? Bolsa de valores, títulos e por aí vai. E de lá para cá, grandes aventuras, né? Algumas muito inconsequentes, com opções, derivativos e tudo mais. Até que eu aprendi a criptomoeda também? Criptomoeda? Cripto também, Alguma coisa? Mas, mas a loucura foi mais... O derivativo. Os derivativos. Né? Eu acho que é natural de todo mundo que entra, né? Tem que botar um pé no day trade, essas coisas. Exato, né? Cai na fadinha do day trade ali. Cara, e era uma loucura. Eu lembro de 2009... eu estava terminando, final do curso de administração ali, formei em 2010, né? E aí eu tinha aula de manhã, aí eu almoçava sempre no RU lá da URGS, e meu trabalho começava umas 2 da tarde. Então eu tinha um hiato ali de em torno de 2 horas, né? Entre o final da aula, umas 11h30 até... E era ali. Cara, eu almoçava correndo no RU e ia no prédio da Faculdade de Economia, que era do outro lado da rua, ali na Avenida João Pessoa, para quem conhece aqui em Porto Alegre. E eu ia para a biblioteca. Cara, os computadores da biblioteca da Faculdade de Economia da URGS eram uma porcaria, assim, né? Mas eu ia lá, abria o broker lá, ficava atualizando, e eu botava... Cara, ia lá, né? Mini índice, dólar... imaginando uma opção da Petro. O computador da URGS em 2009. Não, uma loucura, cara, uma loucura. Mas enfim... Delay de 30 segundos operando o mercado. 30 segundos acho que era rápido. Era rápido. Delay. Mas enfim, foi ali que eu aprendi, de certa forma, né, a operar mercado financeiro e de lá para cá, né, hoje eu sigo investindo, né, tenho meu portfólio, tenho minhas estratégias de investimento que sempre mantive. Então, isso eu acho que é bom até porque eu tenho meio por hobby, assim, mas uma vez por semestre eu baixo o demonstrativo, balanço, fico fazendo análise de empresa, me mantenho um pé na realidade, né? Isso é uma coisa até que eu vou aproveitar o gancho, não estava na nossa pauta, mas eu quero trazer. A gente... Isso... E aí eu vou trazer um pouco da política no meio, querendo ou não, né? Mas a gente sente, e a gente trabalha no mercado financeiro, que por vezes tem muita gente que tem dinheiro e não tem noção nenhuma de finanças. Sabe fazer dinheiro, consegue, compra um terreno e põe um prédio, vende, desmembra. E o Camozato acredita que tem alguma possibilidade da gente pôr mercado financeiro, não mercado financeiro, mas finanças na educação básica hoje no Brasil? Acredita aqui? Cara, a gente tem um problema anterior a esse, tá? Os políticos que votam as leis orçamentárias não entendem de finanças também. Eu entrei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e fui para a Comissão de Finanças e Orçamento, e o meu primeiro orçamento que eu tive que votar, aliás, inclusive me entregaram a relatoria, né, vereador estreante, já vou relatar o orçamento da capital dos gaúchos, né, um orçamento na época de em torno de 5 bi. Bom, eu aprendendo nesse processo, tinha um economista no gabinete junto comigo, mas eu via que os vereadores não entendiam daquilo ali.
né? Eu acredito. Confundiam, né, caixa e competência, receita orçamentária com receita de tesouro, sabe? Coisas assim, relativamente elementares para quem domina. E no caso da educação, o nosso problema é um pouco mais básico, porque a gente tem que ensinar nossos jovens, nossas crianças, a fazer as operações matemáticas. As notas do Brasil, não só no IDEB, mas no PISA, em matemática, são uma vergonha. É mesmo. Isso é uma vergonha. O Brasil performa muito mal, muito mal. A gente não pega top 50, entendeu? Então, assim, os jovens saem, no ensino fundamental especialmente, sem saber operar as 4 funções matemáticas. Com dificuldades, entendeu? Além disso, com dificuldades para fazer leitura e interpretação de texto. Uhum. Ou seja, como é que a gente vai fazer educação financeira se o cidadão não básica, sabe Nem ler. multiplicar e dividir e tem dificuldade de interpretar o enunciado? Então, assim, é um problema anterior, né? Eu acredito piamente que nós temos que mirar isso, tá? A gente tem que buscar isso. Acho que, inclusive, a educação financeira, quando tu consegue colocar os temas do dia a dia para as pessoas, para o jovem, fica mais fácil, inclusive, de aprender. Que é aquele negócio, já vai no supermercado, o arroz custa tanto, tal, o troco, quanto é que é. Né? Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tive 3 tias que saíram de Nova Bassano e foram para Cascavel, no Paraná, e montaram padaria lá. Né? Foi muito engraçado, as 3 montaram padarias. Né? Vai ver que tinha alguma coisa na família que eu não sabia, que tinha um dom para padaria, mas montaram padarias. Bom, E aí, teve 1 ou 2 vezes que eu fui visitá-los em Cascavel e passar 15 dias lá, férias de verão. E aí eu lembro que eu ia, às vezes, no caixa para ajudar minha tia, porque todo mundo ia ficar, meus primos ali também ajudando e tal. E o primeiro dia no caixa da padaria, para mim, foi um desafio. Porque eu olhava meus primos, fazia um cálculo de cabeça do troco, assim, muito fácil. E eu meio que remando, tentando ir para a calculadora, sabe? Lá pelas tantas, cara, olha só, né? Eu tô com dificuldade também, né? E na medida que tu vai praticando isso, no primeiro dia, no segundo dia tu já tá meio safo, no terceiro tá tranquilo, sabe? E é mais ou menos esse o nosso problema. A gente, na educação pública especialmente, a gente tem uma péssima formação, a gente entrega o jovem formado com diploma, porém sem saber operacionalizar. E aí, na medida que ele consegue praticar a matemática, e aí sim, trazer o exemplo do dia a dia, do mercado, da conta de luz, da água, enfim, se torna mais palpável para ele. Então, acho que a gente tem que avançar nesse tipo de educação. A Junior Achievement, eu sou muito fã do programa, porque eu acho que ela ajuda nessa introdução ao mercado financeiro e às finanças também, de uma maneira mais simples, né? Mas ainda tem uma grande caminhada. Não à toa que a gente tem também muitos desses casos de adultos que sabem fazer dinheiro, mas não sabem administrar dinheiro. Uhum. Né? E eu conheci muitos desses casos também. Né? Durante esse tempo que eu pude trabalhar com consultoria, ainda que não fosse de uma empresa sênior e tal, né? Mas a gente pegou casos tanto quanto bizarros, assim, de exímios vendedores que eram muito hábeis em fazer comércio, em gerar dinheiro, mas que assim misturavam a conta de casa com a conta da empresa, faziam barbaridades e entravam no cheque especial. PFPJ é natural. Entendeu? Então, assim, o Brasil tem um longo percurso e na medida que a gente conseguir fazer essa evolução, acho que a gente tem grandes oportunidades de ganho de produtividade pela melhor administração desse capital todo que hoje é desperdiçado aí de forma, né, gastos ruins, né? Não é um nem outro caso que a gente Não. Indo até um pouco mais a fundo dessa mesma pauta, tá? O nível médio de educação no nosso país, até pode confirmar para nós, né? Mas ele é bem baixo e acho que isso é um grande divisor de água de um país emergente de um país já de primeiro mundo. Assim, qual que é a diferença na prática? Claro, tem tecnologia, tem um monte de coisa, mas quantas pessoas da área da ciência ou da saúde a gente exporta para trabalhar em outros países, sabe? Isso vem de onde? Começa o seguinte, né? Na minha opinião, começa o seguinte. A gente já forma muito pouca gente da área da ciência. Pega o STEM ali, né? E quem forma vai para fora. Quantos engenheiros a gente forma? Quantos matemáticos? Quantos físicos? Quantos químicos? Né? São muito poucos. Né? A gente tem uma tradição no Brasil de formar muitos cursos de humanas. E nada contra o curso de humanas. Né? A pessoa pode ser um excelente professor, um excelente cientista social, um excelente cientista político, um excelente advogado, um excelente administrador. A questão em termos de produção de PIB, produção de riqueza, ganho de produtividade, inovação, os cursos que entregam esse tipo de contribuição econômica são mais relacionados às engenharias, às ciências e tudo mais. Então, o universo, na proporção de alunos que são formados no Brasil, que estão nessas áreas, são muito pequenos, perto dos demais.
Então, a gente é um grande país formador de advogados. Por quê? Porque a gente tem um grande contencioso, né? O Brasil disputa tudo, né? Agora tu olha, se tu pega benchmarks, né? Países que estavam em desenvolvimento na década de 80, com um PIB per capita parecido com o do Brasil, mas que fizeram outra opção de percurso, como a Coreia do Sul, por exemplo, eles tinham uma outra demografia de estudantes e uma outra lógica de aprendizagem, né? Com qualidade de educação muito maior, inclusive. Né? Aqui mesmo na América Latina, né? A educação chilena, argentina, paraguaia supera a brasileira. Né? Uruguaia, nem se fala. Esse número é intrigante. Então, assim, é muito preocupante o que nós temos. O Brasil ele virou refém das corporações da educação. Né? Tu falar em educação no Brasil vira basicamente falar em salário de professor. A gente esqueceu de falar sobre a aprendizagem do aluno. Uma coisa que eu aprendi na faculdade e que levava isso no dia a dia dos meus negócios é aquela máxima da administração. Né? O que você não gerencia, o que você não mede. Se tu não mede, não tem como gerenciar. Aí tu fala sobre aplicar prova para avaliar a aprendizagem de aluno, cara, o sindicato já faz o escarcel, como assim? Mas, né, e tal. Então, assim, isso é muito difícil. A gente tem que superar essas questões tão básicas assim que outros países já superaram. A gente ainda está se debatendo com coisas bastante elementares, né? Agora, semana passada eu estava num congresso em Michigan, né? E eu tive a oportunidade de visitar uma empresa de charter schools na cidade de Grand Rapids, né? Que é a segunda maior cidade do estado de Michigan. O que eles têm lá, né? A charter school é um modelo de escola privada contratado pelo estado para oferecer vagas com orçamento público para crianças, tá? Então as famílias se inscrevem. Então não tem programa dela aqui no Brasil? Que charter é o nome do modelo, tá? Tem várias empresas, diferentes nomes, né? Existem alguns modelos de charter, algo semelhante aqui no Brasil, sim, especialmente para escolas infantis. Ensino fundamental e médio são muito poucos os casos, tá? Mas para explicar para quem está nos acompanhando, basicamente é o seguinte: a família pobre pode escolher, quero botar meu filho na escola pública estatal ou quero botar ele numa escola pública privada. A família americana tem essa opção. E como tem muito mais demanda do que vagas, acaba que tu vai para um sorteio. Né? No Brasil a gente nem tem essa opção. No Brasil, a criança pobre é refém da educação pública estatal, que entrega uma péssima qualidade. E ponto. Então, nós queremos trazer esse modelo para que as famílias mais pobres especialmente, tenham opção, né? Tenham direito a escolher diferentes caminhos. E na escola privada, né, de modelo charter, ali eles são avaliados pelo desempenho de aprendizagem dos alunos. Né? O modelo é um modelo de gestão completamente diferente do modelo estatal. Então, tu consegue ter uma infraestrutura melhor, uma manutenção melhor, uma pedagogia melhor, uma aferição de resultados melhor. Tu consegue priorizar professores que melhor ensinam para fazerem modelos de aulas que sejam replicáveis e por aí vai. Isso a gente acaba não enxergando no estatal. A gente até encontra vários bons professores, mas muito mais tu acaba vendo as exceções do que a regra. Né? Enfim, e isso nós estamos assim no Brasil porque a gente não permite que o financiamento público da educação possa comprar vagas. Né? Hoje a legislação federal impede, com o Fundeb, por exemplo, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, a prefeitura não pode pegar recursos do Fundeb, esse repasse federal, para comprar vaga em escola privada. Isso é um pecado. Né? Nós estamos punindo especialmente as famílias que mais precisariam, que são as famílias mais pobres. Porque a família que é classe média alta tem jeito, vai botar um filho numa escola particular, eventualmente vai conseguir mandar, né, para o exterior fazer algum programa. Então, essas aí se viram. Agora, o pobre acaba ficando refém desse sistema, né, que é um sistema que não o ajuda a progredir. Nós precisaríamos quebrar esse vício para que a gente possa aumentar a produtividade e essas pessoas terem um futuro melhor que seus pais, né, economicamente falando. O Felipe fala... Eu acho que todo mundo vê, né? Que de fato o ensino público tem seus problemas, tem seus pontos de atenção. E eu sempre trago, quando a gente entra nessa pauta, o meu irmão, cara. Por incrível que pareça. E não é... Mas meu irmão, eu vi ele sair no 4º ano sem conseguir ler um texto, cara. A gente teve que pagar uma escola particular porque se não desenvolvia. Os professores passavam, falavam que estava tudo bem e é um dos casos inúmeros que a gente tem, imagino. Eu não tenho mais contato assim, com o pessoal de escola, assim, nem sei como é que tá o ensino, mas o último contato que eu tive foi o meu primo, que já está formado há um bom tempo, mas tem esse negócio de não pode mais rodar, ou até uma certa série não roda mais, passa direto. O próprio Rio Grande do Sul teve uma época que se desenvolveu várias dessas políticas, né? De tentar ao máximo evitar que a pessoa repetisse de ano e fosse passando. Agora, recentemente, teve uma decisão polêmica de facilitar também que a pessoa não repetisse. Que eu acho
né, uma política discutível, né? Porque tu está tentando... A justificativa da Secretaria de Educação é combater a evasão escolar, né? O aluno repete de ano, ele acaba se desestimulando e evade a escola. E aí se torna pior do que se ele progredir uma série e continuar, ainda que ele faça uma performance pior. Esse dado é discutível, tá? Esse dado é discutível, né? Ainda faltam evidências mais robustas de que essa é a melhor decisão, na minha opinião. O fato é que quando você acaba sendo leniente com a performance abaixo do mínimo exigido, você acaba criando uma falsa expectativa naquele jovem de que ele, formado com diploma, vai ter uma perspectiva... E até mascarar os números, né? E mascarar os números, exato. Então, assim, é aquela história, né? A gente acaba formando uma legião de diplomados incompetentes, né? Porque não conseguiram ter um avanço educacional básico. Então, ele tem um diploma, mas ele não consegue ter um emprego. E aí, claro, não quero entrar no simplismo aqui do debate ideológico, porque eu acho que esses problemas eles não são problemas de esquerda ou de direita, são problemas de governança pública, tá? Mas tu pega o caso, me lembra muito o caso, por exemplo, de quem viaja para Cuba e pega um táxi e o cara que está dirigindo é um médico ou um engenheiro, né? Por que isso? Porque tu acaba não conseguindo fazer com que ele tivesse aptidões educacionais ou um mercado para que pudesse contratá-lo e ele pudesse usar aquelas aptidões efetivamente no seu ofício, né? Então acaba sendo uma diplomação inútil, né? Eu tenho visto muito disso. A gente, vira e mexe, abre processo seletivo ali no gabinete, assim como eu abria na época da empresa. Recebe muitos currículos e, às vezes, currículos recheados de experiências e de diplomações. E aí tu traz a pessoa numa entrevista. Eu sempre tive por praxe aplicar uma prova de lógica e uma redação. E a pessoa não sabia escrever. Falhava miseravelmente na prova de lógica, né? Então, assim, como é que essa pessoa tem tudo isso aqui se ela não consegue botar né, 2 parágrafos que tenham realmente raciocínio que desenvolva, né? Então, assim, eu vejo que hoje a gente está num momento muito crítico, porque isso, em última instância, significa, né, uma mão de obra que terá uma renda pior, não vai conseguir ter uma maior condição de salarial e, ao mesmo tempo, uma economia menos produtiva. Né? As empresas vão ter que ajudar a educar e, ainda assim, a mão de obra que precisa de muito mais investimento para conseguir fazer a formação pro ofício que ela se propõe. Então, para além do que o Brasil já tem hoje, que é um grande gap de investimento de CAPEX, de produtividade, ou seja, infraestrutura especialmente, né? Rodovia, ferrovia, aeroportos, portos, estrutura tributária, maquinário, né? A gente ainda tem muito trabalho manual em comparação com outros países mais envolvidos que conseguem aplicar muita tecnologia e maquinário para os seus processos produtivos. A gente ainda tem essa deficiência em termos de formação de capital humano, né? Enfim, são gargalos importantes para o Brasil desenvolver. E vai pegando um pedaço daqui, um pedaço dali, quando vê um problema maior que não sabe nem talvez por onde começar. Sem dúvida alguma, começa com a educação básica, ensinando bem as crianças a lerem, escreverem, interpretarem texto, operar as 4 funções matemáticas e aprenderem a aprender. Porque depois que elas sabem isso aí e aprendem a aprender, né, ou seja, tem esse apetite, essa curiosidade, hoje em dia, com rede social, com internet, com um aparelho de telefone, o mundo é uma possibilidade, né? Hoje tem jovens que aprendem a programar e viram cases porque viram no YouTube. Né? Só que para que tu consiga ter aquele ferramental básico, para tu poder depois escolher, tu precisa saber ler, escrever, interpretar e operar as funções matemáticas. Boa. Ter noções básicas. Eu só queria entender. Anota vários pontos da conversa e quando tu citou de deficiência de insumos básicos e muito trabalho manual, hoje o Brasil tem um certo avanço na liberação, no quesito de tecnológico, ou então no avanço na facilidade na criação, na desburocratização de novas empresas no setor de tecnologia? O Brasil avançou bastante em termos de desburocratização para abertura de negócios e licenciamento de negócios. Tá? Isso nesses últimos 10 anos né? Quando eu pego o trabalho que a gente tinha para fazer a abertura de empresa, renovação dos alvarás, lá em 2013, 2014, comparo com 2024, 2025, é água e vinho, né? Hoje o Rio Grande do Sul tem, por exemplo, vários municípios que com um celular, em 7 minutos, tu abre teu negócio e já começa a emitir nota fiscal e tá trabalhando, né? Com dispensa de alvará sem pagar nenhuma taxa, né? Isso era impensável 10 anos atrás. E não foi só a lei de liberdade econômica, foram vários programas de unificação de bancos de dados entre município, estado, União, né? Da Secretaria de Fazenda. Envolve tecnologia também, né? Envolve tecnologia também, exatamente.
Então, assim, várias coisas avançaram, tá? Eu acho que o que ainda precisa avançar é a racionalização de muitas dessas leis. Tem muita coisa que é pedido, que é a burocracia que se tornou digital, né? Antes era o papel, mas agora é um balcão virtual que tu tem ainda, porque o processo ainda é burocrático. A gente ainda tem cartório, a gente ainda tem algumas taxas pouco justificáveis e por aí vai. Do ponto de vista da nossa abertura econômica, a gente ainda é um país muito fechado. Isso é muito ruim, tá? Muito ruim. Isso nos pune em termos de produtividade de maneira muito significativa. Ou seja, se eu sou uma indústria de manufatura, eu quero trazer um equipamento que me ajude a ganhar produtividade numa linha de produção, reduzir custo, otimizar a mão de obra, otimizar tempo de produção, e eu preciso importar do Japão, da Alemanha. É difícil. Assim, Difícil entrar. é muito difícil. É burocrático, é caro, é percalço com a aduana, enfim, é um enrosco. É caro por paridade das moedas ou caro por imposto? Ambos. Mesmo em certos tipos de maquinário, onde tu consegue depois justificar que não existe fornecedor nacional e, portanto, pode ser feito uma eventual importação, tu ainda tem percalços, né? Eu me deparei com um caso, tempos atrás, na Assembleia Legislativa, né, que alguns parques da Serra Gaúcha queriam importar montanha-russa, que não existe fabricante de montanha-russa nacional. E aí a gente tem uma legislação de CMS, uma legislação sobre o recebimento desse tipo de equipamento que ela é restritiva. Basicamente é o seguinte, o Rio Grande do Sul tinha uma alíquota que era proibitiva para ter montanha-russa aqui. Aí tu olha, né, cruza Mampituba, tu vê o Beto Carreiro, tem montanha-russa. Tu vai para São Paulo, Hopi Hari, tem montanha-russa. Por que a gente não pode ter o Beto Carreiro ou o Hopi Hari aqui? Não, porque a gente simplesmente impede os nossos empreendedores da Serra Gaúcha de terem uma montanha-russa. E a gente fez um trabalho de, primeiro, né, vamos identificar quanto de arrecadação teve o Estado por conta dessa regra tributária. Basicamente, sim, quase zero. Foi, Nada, sabe? porque... R$1.000, sabe? Não tem. Insignificante. Ainda assim, foram quase 2 anos para conseguir convencer a fazer uma alteração, que foi recentemente anunciada e ainda não foi efetivamente validada. Por 2 anos que a gente deixou de estar com equipamentos novos, que atrairiam novos turistas, que é uma indústria limpa, que traz um... Enfim, só para dar um exemplo pequeno assim, né, de percalços, né? Então, assim, sim, nós avançamos em termos de desburocratização, mas nós ainda somos uma economia muito fechada, que exporta pouco, exporta basicamente grãos, né? E exporta pouco e importa menos ainda, né? Sim. E isso nos causa um atraso em termos de produtividade por conta disso. Uma curiosidade, comentou da desburocratização e da facilidade de 2015 para 2025. O Gustavo, nos episódios anteriores, esteve aqui e comentou conosco do trabalho que vocês tiveram juntos, que ele te auxiliou a fazer uma leitura de todas as leis que tinham. Não sei, agora me foge se é no estado do Rio Grande do Sul ou Porto Alegre. E eu queria saber se deste trabalho teve algum exemplo prático de coisa que saiu por causa que eu tirei uma lei daqui, eu tirei e agora tem uma empresa aqui? Sim, legal. Tem. Esse trabalho foi um trabalho... A gente montou uma frente parlamentar de empreendedorismo e desburocratização e depois a gente fez uma comissão especial de revisão legislativa. E trouxemos vários partidos para a mesa para ajudarem nesse trabalho. Separamos as assessorias para um trabalho bem técnico, né? Às vezes a gente vê, né, político fazendo discurso, não, eu sou a favor da desburocratização. Legal, né? Na garganta é fácil falar. Agora, como é que faz? Como é que a gente fez? A gente trouxe um advogado por 3 meses que fez um pente fino e planilhou 12.000 leis ordinárias de Porto Alegre. Linha a linha. Cada uma, tá? Fun fact, né? Boa parte não, mas parte delas não estavam nem digitalizadas. Ele teve que acessar a biblioteca da Câmara para ir lá nos arquivos, né? Pegar o papel mimeografado lá e descobrir que a lei estava lá. Então tem lei que está vigendo... Que nem sabe que existe. Que o fiscal não sabe que existe, entendeu? E é aquela história, quando tem lei demais, a lei que serve é a que pega, né? O Brasil é o país da lei que pega e lei que não pega, né? Qual é a lei que pega? A lei que o fiscal quer fazer pegar, ou que eventualmente a sociedade cobra, que a polícia fiscalize, ou que o fiscal enche o saco, né? Só que esse é um terreno fértil para corrupção. Se o fiscal pode dizer qual é a lei que pega e qual que não pega, na hora que ele quiser te encher o saco, ele vai justamente nessa aí. E aí tiveram, nesse trabalho, né, foram 12.000 leis ordinárias que a gente fez no pente fino, a gente separou por vários setores e áreas, e a gente fez uma alteração, revogação e consolidação em mais de 800 leis. Por pacotes de leis na Câmara. Um trabalho que demorou em torno de 1 a 2 anos ali, e isso racionalizou quase todo o arcabouço legislativo de Porto Alegre. A Prefeitura teve um papel importante depois de ajudar a fazer com que na regulamentação dessas legislações tivesse um encontro normativo também, um trabalho um pouco complexo, mas que nos ajudaram também. E depois veio a Lei de Liberdade Econômica do município. Eu fui um dos autores
e ajudou também a dar mais um passo em termos de desburocratização. Quando eu entrei como vereador no ranking Cidades Empreendedoras da Endeavor, Porto Alegre, se não me engano, estava em 12º ou 14º lugar. Né? 10º, eu não lembro exatamente, mas estava assim, não estava no primeiro escalão ali, né? De cidades mais amigáveis, né? Depois desses trabalhos de 6 anos na Câmara, várias dessas aprovações, eu e outros vereadores e prefeitos também, que não se faz nada sozinho na política, né? Porto Alegre se tornou a melhor cidade para se abrir empresas no Brasil. Né? Então, hoje Porto Alegre... É um salto grande. Um salto grande. Um exemplo que tu pediu, vou dar 2. Nós descobrimos que em Porto Alegre era proibido fazer churrasco na rua. Tinha uma lei no Código de Posturas que impedia, né? Então não pode fazer churrasco em via pública, calçada. Tá? Em via pública tu entende, não é fazer churrasco numa avenida, né? Sim. Mas a via pública está fechada, por que não? Né? Pega ali um jogo do Grêmio, do Inter, por exemplo, a galera vai lá, tem tanto o empreendedor que vai e oferece churrasquinho, quanto a galera que se junta comigo e faz churrasco. Uhum. Bom, agora transfere essa lógica normativa para o acampamento Farroupilha, 20 de setembro, que é uma tradição dos gaúchos. Um parque público faz basicamente um mês de churrascos. Era proibido. Eu lembro que eu falei assim, não, peraí, isso quer dizer que a gente tem um acampamento Farroupilha há anos, e há anos a gente vive numa ilegalidade? E aí tinha uma galera que se encontrava para fazer churrasco em alguns canteiros de avenidas aqui de Porto Alegre, que se juntava na Goethe, na Getúlio Vargas, em alguns canteiros assim. E mais em alguns bairros também mais pobres, a galera costuma fazer um churrasco e não tem churrasqueira dentro de casa, o espaço é pequeno, faz na calçada, chama os vizinhos, né? Toda essa galera estava legal. E aí teve uma alteração na norma de fiscalização em 2019 que fez com que a polícia começasse a dar batida para multar as pessoas, prender carne. Isso é um negócio muito doido, assim. Bom, essa lei a gente revogou. Leva o churrasco no bolso e vai embora. Essa lei a gente revogou, permitiu que isso fosse legal e acabou atraindo até novos investimentos, né? Tem eventos hoje como esse Expo Churrasco, alguns outros eventos que se desdobraram. E um outro exemplo, falei sobre esse, mais o churrasco. Teve um outro que eu acho até mais legal, que foi no Parque Farroupilha, Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre. Tinha uma lei de 1937, acho que era, 39, que proibia construções no Parque Farroupilha. Quando tu pensa na lei, tu pensa assim, legal, a ideia era, não vamos construir um arranha-céu no meio do parque, vai acabar com o parque. Legal, concordo. Agora, quando a lei foi feita de um modo que tu não podia construir banheiro. Proíbe novas construções. O que é nova construção? Uma nova pista de atletismo? É um vestiário? Sei lá, um quiosque para vender água de coco? O que é? E a gente foi lá e modificou essa legislação. Teve uma grande disputa na Câmara, assim, ambientalista, uma galera, assim, me xingaram de tudo lá e tal, mas conseguimos aprovar. Margem pequena de voto, conseguimos aprovar. Revogamos essa legislação, mudamos o texto da lei e 2 anos depois se instalou no Parque da Redenção o Refúgio do Lago. O Refúgio do Lago. Uma área que antes era um bosque escuro, que já tinha tido estupros, uso de drogas e assaltos. Ali hoje tem 5 ou 6 empreendimentos gastronômicos, com shows, atividades culturais, tem sorveteria, cafeteria, tem restaurantes, tem uma parte em cima que é de contemplação, ele é todo feito de estruturas móveis, né? Enfim. Poxa, olha que legal. Aumentou o movimento do parque, tornou mais seguro, aumentou as horas de atividade do parque e ainda se criou um monte de emprego novo, mais atividades. Então, assim, esse foi um case super bacana aí do trabalho, né? Que, obviamente, para o legislador, na época que tu revoga a lei, tu não pensa, estou revogando para criar o Refúgio do Lago. Não faz sentido. Tu, na verdade, tirando uma barreira, porque sabe-se lá Deus quem é que vai vir com uma ideia de negócio que pode ser super legal. Alguém vai ter alguma coisa para se beneficiar. E essa é a maravilha da liberdade econômica do capitalismo, né? Na medida que tu deixa as pessoas trabalharem, tu bota regras que funcionem para todo mundo, tu trata as pessoas de maneira justa, a criatividade ela acaba beneficiando todo mundo, né? Desde que a pessoa opere, né, de maneira justa, coerente, né? Não estou falando do mau empreendedor também. Sim. Juntando isso, que tu falou que tu foi autor, né, pioneiro nesse movimento, também tem a questão da PEC das ferrovias, muito importante. Isso foi no estado. Né? E sim, não foi na cidade de Porto Alegre, né? Foi no estado do Rio Grande do Sul. E hoje a gente enxerga que o Brasil ele é muito dependente da rodoviária. Da malha rodoviária e não da ferroviária. Uhum. Né? E se tu pudesse passar para nós o que na ponta isso agrega, assim, porque, poxa, malha, ferrovia, que na prática vai, sabe? Refúgio do Lago dentro da... Exato. Olha, eu vou dizer assim, o tema logística é um tema que é um capítulo à parte em termos de
a economia Brasil. brasileira, assim, né? Assim, é surreal, né? A gente acaba crescendo ouvindo de que o Brasil é um país que priorizou as rodovias, né? Isso é mentira. O Brasil não priorizou as rodovias, tá? A gente não fez as outras modalidades e a gente ainda fez muito mal as rodovias. As rodovias brasileiras, elas são classificadas, na média, como razoáveis a ruins, tá? O Rio Grande do Sul mesmo, em um levantamento do ano passado, retrasado do governo do estado, mostrou que cerca de 70% das rodovias do estado estavam em condições de razoável para medíocre, tá? Isso significa o quê? Né? Um alto custo de circulação, mais acidentes, mais danificação de pneu, amortecedor, manutenção, seguros mais caros e por aí vai. Bom, enfim. Bom, além disso, além das rodovias serem basicamente o único modal do Brasil, elas ainda são ruins. Quando a gente olha para o resto da infraestrutura logística brasileira, a gente tem o seguinte. Portos, a gente teve uma alteração recente para permitir cabotagem no Brasil. Um país continental que tem um litoral gigantesco, não faz sentido a gente ter demorado tanto tempo para liberar cabotagem, que basicamente é fazer o transporte, né, pelo mar. Então, hoje tu tem embarcações que saem de Rio Grande e vão para Maceió, para Fortaleza, entregar carga, né? Aliás, tem uma indústria produtora de produtos de coco, derivados de coco do Rio Grande do Sul, que ela só consegue ser economicamente viável porque ela consegue trazer por cabotagem coco do Nordeste. Né? Imagina trazer coco economicamente pela BR-101, né, de carreta. É muito mais viável economicamente, né? E aí, quando a gente olha para a ferrovia, as ferrovias brasileiras são praticamente imperiais. O Brasil quase não avançou em ferrovias desde o Império, assim, é ridículo. O Rio Grande do Sul tem uma malha ferroviária de em torno de 3.100, 3.200 quilômetros de malha, tá? Muito antiga a malha. Metade dela estava em desuso pela atual concessionária Rumo Logística, um edital de concessão federal, inclusive muito mal feito, que não colocava no edital de concessão as contrapartidas de investimento para manutenção das ferrovias daqui, e aí eles largaram metade das ferrovias ao descaso, abandonaram. E com as enchentes, de metade virou 1/3 só em operação, tá? Buenas. Além disso, a gente tinha uma proibição de construção de ferrovias pelo setor privado. Ferrovia no Brasil era assunto estatal. Então, o Estado vai lá, faz investimento público, constrói a ferrovia, uma vez pronta, aí faz um processo de concessão. Era assim. Só que isso não faz sentido no mundo de hoje. Né? Primeiro que ferrovia é muito caro, né? Investimento de CAPEX é altíssimo. Segundo que o Estado não é empreendedor. Como é que o Estado sabe qual é a linha ferroviária mais interessante? Né? Quem sabe é o empresário, quem lida com logística, quem trabalha com isso. Mas a gente tinha uma restrição. Isso se alterou na época que o ministro da infraestrutura era o Tarcísio. Ele tanto alterou a questão da cabotagem com a BR do mar, né? Quanto também alterou a possibilidade de nós podermos fazer investimento em ferrovia privado. Isso, uma vez que se alterou no âmbito nacional, a gente pôde fazer alteração no âmbito estadual, porque a Constituição do Estado replicava os termos da Constituição brasileira, que fazia essa restrição. Então, a PEC das ferrovias estaduais, que eu apresentei na Assembleia, ela basicamente dizia o seguinte: agora as ferrovias no Estado não são mais exclusivamente feitas pelo Estado. Um setor privado pode propor a construção de ferrovias, ele apresenta a malha, o que é fazer, o terminal, o pátio, enfim, e ele tem uma autorização tal qual de indústria, né? Faz um processo de licenciamento. Ele não pode atravessar fronteiras estaduais nem nacionais, porque é o que a lei estadual permite, né? Dentro da nossa autonomia, ele pode só ficar dentro do Estado, e ele não pode também fazer uma conexão direta a porto e aeroporto. Ele pode chegar na volta, não pode conectar diretamente, tá? Porque aí vira aduana, e aduana diz respeito à federal, né? Mas tu pega a malha ferroviária federal que tem hoje. Hoje tu teria vários braços de pernas ferroviárias adicionais que trariam grande redução de custo logístico no Estado, que poderiam ser otimizados se tivesse investimento privado naquelas ferrovias. Pega lá, sei lá, né, a região da fronteira oeste. Tem produção de grãos, trazem madeira, toras de madeira para vir fazer beneficiamento industrial na região do polo petroquímico de Triunfo. Tu tem gado, enfim, tudo isso acaba sendo embarcado em carreta para ser transportado até a proximidade da capital. Quando não, sobe pela 101 em direção ao resto do Brasil. Né? Então é uma loucura. A gente traz minério de ferro de Minas Gerais para subir a Serra Gaúcha de carreta, para virar bobina e amortecedor e carreta, para despachar depois por carreta de volta para o centro consumidor. É uma doideira esse negócio. A logística no Brasil hoje é uma das maiores oportunidades que nós temos de crescimento econômico. Países continentais
desenvolvidos gastam em torno de 6 a 8% do seu PIB com logística. O Brasil, pelas últimas avaliações, estava gastando em torno de 18%. O Rio Grande do Sul, 22%. Ou seja, se o Brasil é ruim, o Rio Grande do Sul é pior. Se a gente pega essa diferença dos 22%, em torno de 22% para 18%, só nesse ato aí tu tem em torno de 25 bilhões de reais de despesa com logística que é gasto por ineficiência do Rio Grande do Sul. 25 bilhões de reais anuais é quase 2 fundos de reconstrução do Estado. FUNRICS, né? O Fundo de Reconstrução para Recuperação do Estado pós-enchentes. Olha o tanto de dinheiro que está na mesa. Entendeu? Então a gente fez a PEC das ferrovias estaduais para tirar esse percalço do Estado, para tentar atrair investimentos de fundos de investimento, empreendedores, empresários privados, para tentar fomentar uma nova modalidade de transporte. Além disso, tem as hidrovias, que são uma grande oportunidade. Tem agora a discussão do Porto Meridional, mais um porto no estado do Rio Grande do Sul, é bem-vindo. A gente precisa de mais portos, a gente está extremamente dependente do Porto de Rio Grande, né, do TECOM, lá no terminal de containers. Santa Catarina tem 6 ou 7 portos. O Rio Grande do Sul fica na dependência de um só. Enfim, tudo isso contribui para a gente ter menos competitividade. A gente já está no extremo sul do país, distante não só dos maiores produtores de matéria-prima, como também do maior centro consumidor. Pega o Vale do Taquari. O Vale do Taquari tem grandes produções de aves e suínos, né? O milho que alimenta essas aves e suínos vem do Centro-Oeste, de carreta. Para alimentar porco e frango, para depois ser abatido e mandar esses produtos embalados para o mesmo lugar, por carreta. Olha que loucura, né? Não fazia mais sentido botar numa ferrovia, embarcar numa ferrovia na Norte-Sul, digamos, né? Com uma ampliação da Norte-Sul até a região norte do estado, para tu fazer a perna curta de caminhão, mas a perna longa de trem. E tem um estudo recente desculpa te interromper, Thales. Tem um estudo recente que a Portos RS fez, que o Gabriel Souza, vice-governador, apresentou na federação num painel que eu e ele fizemos sobre ferrovias no Rio Grande do Sul, que é muito interessante. Eles fizeram uma simulação de se houvesse uma perna adicional de ferrovia no trajeto Cruz Alta Porto Rio Grande, que é o trajeto que é o filé do Rio Grande do Sul hoje em ferrovias, é esse, tá? Porque Cruz Alta é meio que o polo que concentra grãos da região celeira do Rio Estado, e o Porto Rio Grande é onde desova para exportação, especialmente, né? Esse trajeto ele faz meio que um S, tá? Porque a malha ferroviária é antiga e ela faz com que seja muito mais comprido o trajeto. Além disso, as locomotivas são antigas, o trilho é antigo, a manutenção ruim, andam numa velocidade média de 15 km por hora, né? Correndo, tu vai mais rápido que o trem. E além disso, ela é uma quilometragem maior. Se tu fizesse um atalho, tá? Em torno de 80 km de atalho ali, tu teria uma redução de 30% do custo logístico. 30%. Em alguns bilhões? 30%. Quanto que representa 30% de redução de custo logístico? 30% de redução de custo logístico é, muitas vezes, a conta que falta para uma indústria se instalar. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Para fechar um plano de negócio. Isso que eu ia te perguntar, Felipe. E isso, claro que é muito mais, eu sinto que é muito mais federal do que estadual, de certa forma, mas a gente percebe há alguns anos até a IPO dentro da Bolsa de Valores, não tem mais empresa querendo entrar aqui dentro. Aí também tem questão de juros, recesso global. É uma série de fatores, mas a minha pergunta é nesse quesito, mas eu quero dizer, por exemplo, a gente vê hoje facilitou para o meio privado entrar. O porquê que é tão difícil algum investidor ter interesse de entrar dentro desse meio? Hoje? Estão fazendo conta. Sim, faz sentido. Sim, não fecha. Hoje, investir no Brasil hoje é loucura. Só quem não faz psicotécnico, né? Assim, brincadeiras à parte, né? Tu tem grandes oportunidades de investimento no Brasil. É fato, né? Um mercado que é volátil, que nem o brasileiro, que tem grandes deficiências, que tem grandes ineficiências produtivas, ali também moram grandes oportunidades. Agora, e o risco? O problema aqui é o risco. É a segurança jurídica e o risco que tu lida, né? Então, assim, fica difícil eu não entrar no mérito político ideológico, né? Mas, assim, poxa, é inevitável que o investidor olha e diz assim, olha, com essa mesma situação econômica, talvez faça mais sentido buscar outro mercado emergente para investir do que o Brasil. E o brasileiro, boa parte do cidadão brasileiro está endividado. Está ele próprio enfrentando uma dificuldade grande de fechar as contas. Então, ele não tem poupança, né?
Então, assim, fica muito restrito quem tem aptidão para investir e quem efetivamente faz. Aliás, e quem faz, ainda faz onde? Com a taxa de juros 15%. Assim. Vai para uma renda fixa, né? Teu capital. Entendeu? É o paraíso do rentista. Milhões aqui, a Sim. gente vai ter 20 O que é que vai botar? Quer fazer IPO? É uma loucura fazer IPO. Botar dinheiro na bolsa de valores, assim, salvo ser uma empresa que ela tem, né, um crescimento exponencial, ela tem realmente um diferencial competitivo claro, ela é resiliente, enfim, então tem vários atributos que então, realmente faz o conta de que vale a pena manter esse investimento ali ou comprar esse risco. Mas tirando essas pequenas exceções... A 15% desincentiva muita coisa. Muita coisa. 15% em 5 anos do É loucura. Entendeu? Então é isso, né? O que o Brasil precisaria fazer, né? Assim, não faltam diagnósticos para o Brasil, falta execução, né? Assim, tem que se levar... Equilíbrio fiscal não é um palavrão, é para ser levado a sério. É simples, gastar menos do que tu ganha. Segundo, criar segurança jurídica, um ambiente de segurança jurídica para os investimentos e para os direitos contratuais. Terceiro, a loucura tributária brasileira precisa ter um pouco mais de racionalidade. Então são alguns pontos que não são nada muito de outro mundo, assim, o que todos os países envolvidos fizeram para chegar lá e que muitos em desenvolvimento estão fazendo para chegar lá. A Argentina está fazendo isso, o Uruguai fez isso durante muitos anos, o Paraguai fez isso, o Chile fez isso, entendeu? A gente quer, na verdade, fazendo as coisas erradas, querer dar certo, assim. Então, assim, dado que a gente sabe o diagnóstico, dado que a gente entende as nossas ineficiências, e dado que para a gente sair da onde a gente está, para onde a gente quer, precisa de uma mudança basicamente política, bom, então quem está querendo seguir aqui e investindo aqui e vivendo aqui, me parece que tem que tomar a mesma decisão que eu tomei no passado. Se candidatar? Não. Se envolver com política. Se engajar, dar sua opinião, se manifestar, dizer o que tu acha que deveria ser feito ou não. Porque o debate, democracia é isso. Democracia é debater, falar sobre as ideias, falar sobre o que tu acredita e confrontar as ideias, para que a melhor ideia vença. Eu acho que a gente também ficou com muito receio de debater ideias, né? Esse negócio tanto se fala sobre polarização, mas eu acho que mais do que isso, do que os extremos que brigam e se xingam e tudo mais, eu acho que o grande miolo meio que ficou assim, eu não vou falar nada porque enquanto esses dois estão brigando aí, eu não quero... Sim. Daqui a pouco eu vou ser puxado para essa briga, né? Só que a gente precisa que o setor produtivo, quem trabalha, quem está enxergando isso, né? Que essa elite intelectualizada, que não necessariamente é uma elite financeira, mas que teve a oportunidade de estudar, de aprender, de fazer uma faculdade, de ter esse discernimento, participe do debate público, para botar mais racionalidade no debate. Sim. Porque, em última instância, seja de esquerda ou de direita, a gente precisa de melhores gestores da coisa pública. Sim. Hoje a gente tem uma máxima lá na nossa área, né? Que bom diagnóstico não dá resultado, né? Diagnosticar, a gente tá diagnosticado há um bom tempo, mas e aí? O que vai fazer, né? Fazer pra melhorar? A gente sente também, acho que é natural, né? Eu, pelo menos, das pessoas do meu círculo, pessoas que eu olho e falo, fulano é bom, eu também me considero uma pessoa boa, por natureza, tenho o pensamento que o Camusato tinha anos atrás. Cara, eu quero política, eu quero ficar longe. Mas é difícil, né? A gente esbarra por muitas vezes em pessoas que não querem, não têm boa intenção para governar o nosso país. Sabe o que eu acho, em uma opinião bem pessoal, tá? Eu sinto que a pessoa se posicionar na política talvez não sinta que vai dar resultado. Por exemplo, quando tu foi lá tentar os teus 1000 votos. Ok, talvez os 1000 votos ajudassem o partido, mas será que tu sentia naquela época que tu poderia fazer uma grande diferença, assim, sabe? Por exemplo, eu me considero centro-direita, assim, sabe? Mais direita do que centro ou qualquer outra coisa, mas é isso, entendeu? Eu nem gosto de me posicionar direito, porque eu acho que não vai fazer diferença eu debater com uma pessoa dentro de casa ou na rua sobre a minha opinião política, sabe? E talvez o meu pensamento esteja errado, eu quero ver o que tem para falar sobre isso, mas eu sinto isso, sabe? Que eu que estou inserido no meu trabalho, numa iniciativa privada, no dia a dia, vivo a minha vida, as pessoas vivem as vidas delas, que não acompanham política, e talvez esse pensamento que eu tenho, que as pessoas têm, é que acaba fazendo não mudar, né? Porque se cada um vive no seu mundo, no individual, e não pensa no coletivo, acaba não mudando o coletivo, né? Sim, e assim, realmente não existe um incentivo para que tu se engaje na política, né? Assim, as coisas demoram para acontecer, tu não consegue vislumbrar uma perspectiva de mudança muitas vezes pelo teu trabalho, mas ao mesmo tempo eu jamais sonharia que primeiro eu seria eleito, segundo que, né,
tempos depois, eu estaria concorrendo a prefeito de Porto Alegre, seria deputado estadual, teria aprovado as leis que eu aprovei ou ajudado o ambiente de negócio. Tá? Assim, tu não consegue ter dimensão do desdobramento do impacto que tu tem sobre as coisas que tu faz. Assim. Foge muito do teu controle, né? Isso é muito interessante, né? Só que ao mesmo tempo, para quem tem que lidar com a gestão da motivação, às vezes é meio doido, né? Eu lembro que meu primeiro ano de vereador em Porto Alegre, tá saindo da empresa dia a dia, porrada e tal, né? Negócio era muito intenso, era muito dinâmico e o feedback era na hora, né, cara? Eu era gestor da área comercial e marketing, entendeu? Então era fechamento semanal, venda, como é que tá a proposta na rua, quando tá fechando, qual é a nossa margem. Paulada. Chega na Câmara, cara, apresenta a proposta de lei. Abre a primeira comissão. Parecer, debate, audiência pública. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Cara, aquela proposta que eu apresentei vai ser votada no 7º mês. Foi só um pouquinho, cara. 7 meses, cara, pra tramitar um negócio e votar. Vocês estão malucos. Eu comecei a passar mal. Eu lembro que no final do primeiro ano de vereador, cara, eu tive taquicardia, eu tive crise de ansiedade. Eu lembro que na época, eu comecei a tomar café na política, tá? Eu não tomava café. Na empresa eu não tomava café. Eu comecei a tomar café na política. Comecei a me acelerar, chegava dias que eu tava me tremendo, assim. Daí eu lembro que vinha minha secretária e entregava um chá, assim. Deu de café por hoje. Mas é que... E depois que eu fui aprendendo, que é o tempo também da política. Porque o que acontece na esfera política, o que acontece dentro de um congresso, dentro da Câmara de Vereadores, é um reflexo do que a sociedade está ecoando. Em maior ou menor grau... Sim. A política é o espelho da sociedade. Sim. Ninguém chega lá por Sedex, né? Todo mundo foi enviado lá pelo voto. Sim. E tu tem desde o cara que é um grande incompetente e corrupto ao cara que é qualificado e bem intencionado. Porque tu tem eleitores que são incompetentes e corruptos e tem eleitores que são bem intencionados e qualificados. E essas nuances estão todas na política. Então, na medida que a sociedade consegue construir consensos mínimos, está mais engajada nos debates públicos, a política naturalmente espelha isso em maior ou menor grau. O problema do Brasil, na minha opinião, é que durante 30 anos a sociedade se absteve de participar da política. Porque política é lugar de bandido. Aquilo que eu aprendi com meus pais. Política, futebol e religião não se discute. Sim. Realmente. Tanto a gente não discutiu que os péssimos tomaram conta. De um lado e de outro. E aí, de novo, né? Não é nem o debate ideológico de esquerda e direita, sabe? Porque nem isso a gente fazia. Eu lembro em 2016, quando eu concorri a vereador, se eu falasse que eu era a favor de privatização, nossa, eu era golpista, extrema-direita, neoliberal, tudo de ruim, assim. Hoje, se eu falo que sou for de privatização, a pessoa... não, tá de direita. Mas como é que mudou de 2016 para cá? Mudou porque as pessoas amadureceram em torno dos conceitos e do pensamento. Não só o de direita amadureceu, também o de esquerda. Né? É muito interessante, né? A pessoa que às vezes nos acompanha pela rede social, quem me acompanha pela rede social, às vezes vai ver, muitas vezes, num confronto ideológico. Debatendo boca, isso aqui era brigando e tal. Porque o debate de ideias ele é saudável. Democracia é isso. Democracia é vibrante, ela tem tensão, ela tem divergência. O que ela não pode ter? Não pode ter violência, não pode ter agressão, não pode ter rompimento de relação. Então, eu sou muito aguerrido nas minhas posições, opiniões, trago fatos, dados, faço provoco, ironia, etc. Mas eu me dou bem com praticamente todos os parlamentares. Eu acho que não tem nenhum parlamentar que me sentiria desconfortável de cumprimentar e chamar para tomar um café. Legal. Né? Porque, para além das nossas concordâncias e divergências, ali está uma pessoa que, bem ou mal intencionada, ela está representando um universo de pessoas, bem ou mal intencionadas também. Eu tenho que lidar com isso. Como é que eu faço para trazer essas pessoas mais para o meu universo ou, de alguma forma, conseguir encontrar consensos mínimos nisso? Esse é o desafio da própria política também. Mas isso não existe apenas do político. Tem que vir na sociedade também. Por isso que eu estou escrevendo agora um livro sobre isso, sobre um pouco do que foi a minha decisão de entrar, mas essencialmente, né, de qual é o papel do empreendedor na política e por que o cidadão deve se engajar. Legal. Para despertar esse senso, né? Cara, tu não precisa ser candidato, tu não precisa te filiar num partido político necessariamente, mas fala sobre o que tu acredita, fala do porquê que tu acredita naquilo, conversa com a tua família, com teus amigos, bota tuas ideias para discussão. Tu não precisa brigar com ninguém por isso. Tu vai, às vezes, concordar, às vezes divergir, às vezes tu vai aprender alguma coisa, às vezes tu vai ver que tu vai estar errado. Normal, democracia é isso. Aí o Brasil ainda tem uma séria dificuldade de lidar com o fato de ser um país democrático, com liberdade de expressão, que, aliás, liberdade de expressão entre aspas hoje em dia, né? Mas, assim, parece que a gente não sabe debater, né? A gente parece que não, o cara discorda de mim, ele é meu inimigo. Não é meu inimigo, né? A ideia dele é minha adversária. E eu preciso vencer com uma ideia melhor.
A não ser que o cara realmente queira me agredir, me matar, Sim. daí o cara é meu inimigo mesmo. Mas enfim, assim, eu acho que a rede social muitas vezes acaba afastando as pessoas do diálogo mais produtivo, porque acho que tudo tem que ser na briga, né? E é uma tragédia isso, na minha opinião, porque os algoritmos favorecem isso. Então, é engraçado, né? Às vezes a gente vai lá e posta um conteúdo que é super propositivo. Cara, 100 likes. Conteúdo seguinte, a viagem da Janja. Pá! 5 mil likes. Cara, as pessoas não querem saber do propositivo, querem saber onde é que tem sangue. Então a gente tem que tentar, de alguma forma, mesclar assim. Como é que eu consigo entregar uma coisa interessante, provocativa, mas que ao mesmo tempo entregue um conteúdo e informação, né? Estamos sempre meio que se equilibrando nisso aí, né? Pô, isso acaba, às vezes, prejudicando essas conversas mais produtivas. Mas, enfim, acho que, de maneira geral, eu sou um otimista, tá? Apesar dos pesares, eu acho que a gente avançou bastante, amadureceu bastante. Estamos vivendo um momento muito delicado, sim, tá? Eu acho que a gente viu um momento super delicado. Mas eu acho que também a sociedade brasileira nunca esteve acompanhando tanto política e esteve tão preparada para fazer o debate de ideias. E nós precisamos ainda mais desse engajamento. Acho que isso é bom para o país. Queria só rapidinho, na tua opinião, uma porta de entrada para o cara empresário que quer se envolver na política? Que quer se envolver na política? Ele quer estar dentro da política. Melhor. Não necessariamente se filiar ao partido ou virar um vereador. Sim, mas acompanhar o dia a dia. Tem diferentes formas, assim, né? Eu gosto. Primeiro, eu acho que seguir nas redes sociais alguns políticos que tu acha que fazem sentido é legal, porque tu vai aí aprendendo vendo os conteúdos, né? Tem alguns livros que eu acho muito legal. Eu gosto muito do livro A Lei, do Frederic Bastiat. Né? Muito bom. Eu acho que é um livro bacana para tu entender o funcionamento da coisa. Um livro que me despertou para entender também a diferença entre o mundo desenvolvido das ideias atrasadas, especialmente do Brasil, foi As 6 Lições, do Ludwig von Mises, que, na verdade, não é bem um livro, né? São 6 palestras sobre temas, a inflação, socialismo, capitalismo, enfim, que ajudam a conceitualmente colocar as ideias em ordem. E também acho que tem alguns programas que são legais de assistir, assim, que pode pegar podcast, inclusive, para acompanhar, né? Eu particularmente gosto muito de ouvir e ler o Fernando Schiller, o William Vac. Então, assim, são alguns pensadores, articulistas, né, que são muito interessantes, que oferecem uma abordagem bastante profissional do debate público. Eu vou falhar aqui em dar muitas indicações. Mas acho que tá ótimo. Começar a acompanhar. E socialmente só quero uma. Por exemplo, eu quero me envolver com pessoas que são do meio político. Onde eu posso chegar nisso? Tem alguma? Eu acho muito saudável que tu vá visitar a pessoa que tu votou. Pede uma agenda. Eu tinha um negócio antes de participar da política de que, tipo, cara, o político tá lá no gabinete, num pedestal distante, tal, intocável e tal. Eu não me interagia, né? Eu votava de qualquer jeito ali e às vezes votava por indicação de alguém e era isso. E depois eu descobri que, cara, eu mesmo respondo pessoalmente umas 100, 150 mensagens por dia. Às vezes mando áudio, a pessoa está tirando uma dúvida. Essa proximidade é muito legal, é muito saudável, sabe? E não deixa de ser também o exercício da governança, né? Do eleitor fiscalizando o trabalho de quem ele elegeu. Ou tirando dúvidas sobre o trabalho. Ou, eventualmente, tem gente que vai lá no gabinete tomar um café, quer saber mais sobre algum assunto, né? Às vezes eu não... também pela agenda, às vezes eu não consigo, pessoalmente, dar o atendimento. Mas alguém na equipe vai te explicar. Tem os eventos que o partido promove, que o mandato promove. Toda semana tem sessão. Os horários são ruins, é verdade. Né? As sessões deliberativas da Assembleia são nas terças-feiras, quarta e quinta tem sessão, mas são tudo à tarde. A reunião de comissões é de manhã, difícil acompanhar para quem trabalha. Mas dá para pegar no YouTube lá, vai, TV Assembleia assistir, tá lá. Né? Tu pode ver como é que é a dinâmica de debate em plenário e tudo mais. Enfim, né? Depende do quanto tu quer se dedicar. Né? Mas eu acho legal esse negócio de tu mandar mensagem, perguntar o que tá fazendo. Felipe, agora a gente vai começar uma parte bem de... A gente quer saber do teu CPF mesmo, tá? Pessoa física... Vocês e a Receita Federal. Não nessa minúcia aí, tá? Pode ficar tranquilo. Mas os teus gostos pessoais. Porque o que a gente enxerga... Como a gente convida muito convidado
convida muito convidado pela redundância, desculpe, mas que é empresário, a gente separa nessa parte o CNPJ do CPF, né? A gente fala muito da empresa, muito do negócio e depois essa parte a gente quer saber mais da pessoa. Só que aqui não tem a questão do CNPJ e do CPF, tudo é o Felipe, mas na pessoa dele, assim, na parte pessoal da vida, tá? A gente quer saber referências que tu tem. Tá? Referência, beleza. Então, primeira referência, na verdade, ele já falou, né? Que é os livros. A gente sempre pede indicações de livro para os nossos convidados. Tu já falou. Depois, se tu quiser dar outras referências para nós. Mas, cara, o que te guia, assim, tá? Se tu pudesse colocar num outdoor que todas as pessoas do mundo, ou do Brasil, mas na verdade do mundo, fossem enxergar qualquer mensagem que tu gostaria de passar para uma pessoa. Ou que todas as pessoas recebessem. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Isso, hein? Sabe que um dos primeiros livros que me impactou bastante foi A Revolta de Atlas, né, da Ayn Rand. E aí o livro é basicamente em torno da frase "Quem é John Galt?", né? Que é uma frase provocativa que explora o personagem que é um empreendedor. Talvez seja essa frase, né? Quem é John Galt, né? Luiz John Galt. 3 livros. Agora, se fosse no Brasil, sem dúvida alguma, o outdoor diria "Fora Lula". Tá certo. Ou "Impeachment Alexandre Moraes". É. Bom, eu só queria fazer um adendo. E agora eu botei vocês no inquérito. Eu só queria fazer um adendo. O Felipe citou 3 livros absurdos. Tá? Absurdos. Sim. Absurdos. Tem um outro para quem gosta de economia, que é o Economia em uma Única Lição, do Henry Hazlitt, tá? Que também é um baita livro. Mas... Ou, para quem gosta de assistir documentário, vale a pena buscar no YouTube o Free to Choose, do Milton Friedman. Um documentário antigo. Foi feito, essa é a fun fact mesmo, né? Foi feito na década de 80, se não me engano, e o protagonista do documentário é o Arnold Schwarzenegger. Olha aí. O ator, tá? Para quem não sabe, o Arnold Schwarzenegger, ele é austríaco e é um fã da economia austríaca, da Escola Austríaca de Economia, né? Que é da onde vem o Ludwig von Mises, da onde bebe também Friedman e outros, né? Friedman é um chicaguista, mas em todo caso, né? Muito da economia austríaca, uma ala aí da economia. O Arnold vai estar presente no evento da XP que vai ter agora em julho, né? Ah, é? Na Expert. Olha aí. Na Expert. Todo ano eles trazem um convidado ter internacional e esse ano ele. Ex-governador da Califórnia. Aham. A gente vai ter o prazer de escutar um pouco do Arnold falar. Mas, segundo, são 3 tópicos, tá? A gente quer... Segundo, eu queria entender um pouco mais. E tu citou várias pessoas, mas a gente queria pessoas na volta do Felipe que quem nos assiste pode tirar um pouco do tempo para seguir no Instagram, para conhecer, ou até para vir aqui e contar um pouco da história deles. 2 pessoas de indicações. Não necessariamente precisa ser da política, tá? É. Mas, ou talvez do setor privado, ou da política que tu acha que agregaria, estando aqui numa conversa, passar conhecimento e sua vivência. Cara, uma das pessoas, talvez, vou falar aqui, deixa eu ver uma olhada, o Marcel, né? O Marcel Van Hatt, deputado federal. Conheci ele na faculdade ainda, a gente se conheceu lá por 2007, 2008, por aí. E de lá pra cá, ele já tinha um envolvimento na política, eu não. Mas eu ia acompanhando, né? Achava muito curioso aquele holandesinho ali, pilhado com política. Achava uma perda de tempo, né? Achava, pô, o cara tá se desgastando ali. Depois, quis o destino que a gente se encontrasse hoje, nós somos colegas de partido. O Marcel é um cara muito legal, tem uma trajetória muito interessante. E um político muito qualificado, assim. Acho que tem poucas pessoas na política no Brasil hoje com a qualificação que o Marcel tem, né? Legal. Bagagem, estudo. Né? Uma outra pessoa legal... eu não sei qual é a disponibilidade deles para vir aqui e falar com você. Não. Assim, mas é difícil escolher um nome só. Essa é a ideia, tá? Instigar. Se eu vou escolher 2 nomes, vou ser muito injusto com várias outras que são muito legais. Eu tô pensando em quem é que eu tenho consumido mais conteúdo recentemente. E acho que uma pessoa que eu tenho consumido bastante conteúdo recentemente é o Fernando Schiller, né? Que tem escrito excelentes artigos. Cada semana é um artigo melhor que o outro. Enfim, que é um cara também, um baita intelectual e cientista político, professor. Enfim, 2 nomes Tá, bacanas. excelente. Agora uma pergunta um pouco mais fácil, né? Agora o que tu gosta de assistir de filmes, séries que tu poderia recomendar, documentários? Cara, aí é mais tranquilo. Legal. Tá. Cara, eu sou fissurado em Segunda Guerra Mundial.
filmes e séries de Segunda Guerra Mundial, eu acho muito legal. Acho que ali é um conflito muito completo, que tem o que político, o que de tecnologia militar, o que ideológico. Tem tudo um pouco, né? Então, é um tema que eu assisto bastante. Também gosto... tenho assistido recentemente agora a série que era do Netflix, que é da Fórmula 1, né? Eu gosto muito de comédia, de stand-up, eu acho muito legal. Aí vão perguntar, e o Léo Lins? Eu assisto vários, assim, tem dos mais pesados aos mais leves, né? Acho que a criatividade do comediante, eu acho que é uma coisa que é muito interessante, e para quem está na política, lida com oratória, com debate, a comédia, ela é uma escola, assim, né? O improviso, né? Eu sempre gostei muito de assistir esses caras do improviso, stand-up, porque eu acho que são uma aula de oratória e de jogo de cintura. Perfeito. É isso. Só vou pegar uma aqui de um colega aqui do Instagram que ele mandou. Pode ser bem bate-bola mesmo, né? Como o deputado vê a atuação do Estado na regulação... Só vim pra cá pra pegar o microfone. Na regulação de negócios locais que aceitam ou operam com Bitcoin ou criptomoedas, né? A que ponto que o Estado intervê ou incentiva, né? O Estado acho que nem entendeu e nem incentiva, né? Acho que nem chegou essa etapa aí, né? A gente ainda está num momento muito incipiente das criptomoedas, assim, né? A gente ainda está vivendo uma curva de early adopters, né? Então, assim, na minha opinião, ainda tem um universo para se desenrolar, e é por isso que elas ainda são permitidas. Que assim que o Estado descobriu... Agora que começou, tem assim um errozinho ali. Assim que o Estado descobrir... Ou melhor, assim que as pessoas descobrirem que o grande mal está nos chamados bancos centrais, no monopólio da moeda, olha, aí a coisa vai pegar fogo. Mas é isso. É isso. Agradecemos imensamente, né? Foi um aprendizado muito grande, passou muito rápido, muito rápido mesmo. Inclusive, na nossa pauta, vai ter que vir de novo, porque ficou 2 perguntas que a gente nem falou. Ah, é? Então, quer fazer assim, rápido ou não? Não, deixa pra próxima. Tá bom. Agradecemos imensamente. Marcos? Eu só reforço o agradecimento. De fato, a nosso propósito é sempre trazer, talvez um pouco mais simples, a conversa. Para quem nos assiste, a gente entende que o nosso público é mais novo e tem uma certa dificuldade, principalmente com política, né? Então, ressalto o agradecimento e mantemos tanto nós quanto nossas empresas de porta aberta sempre que precisar. Legal. Sempre as ordens também, né? Quem quiser mandar as perguntas aí pro Instagram, depois pode mandar lá. É @Felipe Camozato. Se escreve com 2 Z's de Zema e um T de Tarcísio. Boa. Mais obrigado pelo convite. Prazer estar conversando com vocês, Guris. É isso. Muito obrigado. Fechou. Turma, muito obrigado por nos assistir até aqui. Queremos agradecer vocês pelo tempo. Peço para que curta, compartilhe. Deixe um comentário aqui de pessoas que vocês querem vir contar a história delas aqui, compartilhar um pouco conosco. Tchau, tchau.